Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste podcast, ou AudioTube, como eu gosto de chamar, nós vamos falar sobre o Novo Testamento é confiável, escritores anônimos do Evangelho. Pessoal, desde já peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, deixem suas dúvidas aqui, e compartilhem com seus amigos. Cliquem no sininho para ser notificados, certo, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram deste formato aqui, de podcast, ao YouTube, deixe aqui nos comentários que eu faço mais, tá bom? Entre os estudiosos bíblicos seculares e descrentes, supõe-se que os escritores originais dos 4 evangelhos foram escritos anonimamente. Essa é uma teoria que funciona bem com uma visão secular da Bíblia, pois permite desconsiderar totalmente a historicidade das histórias que cercam o homem, Jesus. Tal visão é, na verdade, bastante anti-histórica. Porém, para os estudiosos que afirmam ser estudiosos histórico-críticos, isso ocorre porque os manuscritos antigos intitulam os autores dos evangelhos, os antigos escribas judeus conheciam os autores e porque os autores teriam sido candidatos prováveis a terem escrito os evangelhos. Primeiro, com base em todas as evidências manuscritas dos 4 evangelhos, cada um deles tem um autor que conhecemos da história. Das mais de 5.800 cópias antigas, nenhuma estava sem título. Sim, você leu corretamente. Todo. Nenhum. Não havia cópias anônimas. O Evangelho segundo Mateus é intitulado em todas as cópias de manuscritos antigos que temos dele como as Boas Novas segundo Mateus. O mesmo vale para Marcos, Lucas e João. Assumir que os 4 evangelhos foram, sem dúvida, escritos anonimamente, deveria realmente ter alguma evidência. Apenas um manuscrito anônimo do Evangelho de Lucas seria um ponto de partida para a teoria, mas há zero evidências. Segundo, se os evangelhos foram escritos anonimamente, então por que escribas judeus do século II escrevendo contra o Evangelho segundo Mateus ou o Evangelho de João? Isso realmente não faz sentido se os documentos foram escritos anonimamente. Escribas judeus do Egito, Gália, Ásia Menor, Itália, etc., não queriam acreditar em Jesus, mas todos conheciam os autores dos evangelhos. Não deveria um escriba judeu do Egito alegar que Nicolau escreveu o Evangelho de Mateus e outro da Itália alegar que Jacó escreveu o Evangelho de Mateus? Se o fizessem, isso ajudaria essa teoria do Evangelho anônimo. No entanto, historicamente falando, todos eles foram unânimes. Tomemos, por exemplo, o documento do Novo Testamento, a Carta aos Hebreus. Este documento não reivindica um autor. Alguns dos manuscritos afirmam que foi escrito por Paulo, outros afirmam que foi escrito por Barnabé, outros ainda afirmam que Paulo escreveu em hebraico e Lucas o traduziu para o grego. Há uma multiplicidade de autores que afirmam ter escrito este documento do Novo Testamento, e isso ocorre porque ele foi originalmente escrito anonimamente. No entanto, os 4 evangelhos não têm essa variação de autoria. A evidência manuscrita é unânime. Terceiro, os autores dos evangelhos fazem sentido ter sido Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns tentarão afirmar que os escritores dos evangelhos eram pescadores incultos, de modo que não poderiam ter sido escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. No entanto, este argumento também não se sustenta, pois nem todos os apóstolos eram iletrados. Considere os seguintes pontos. Primeiro, Mateus era um cobrador de impostos romano, o que implicava alfabetização por escrito. Fazia parte de seu trabalho ser capaz de escrever documentos tanto na língua do povo, aramaico em Israel, quanto na língua dos romanos, em latim. Veja Mateus 9, versículo 9. Se os apóstolos fossem analfabetos, eles iriam querer um escriba romano respeitado e erudito sobre Jesus. Segundo, Marcos era um seguidor de Paulo e Pedro. Os primeiros cristãos diziam que ele era o escriba de Pedro, o que faz sentido, já que Pedro era um pescador analfabeto. Marcos era um homem judeu que possuía 2 nomes, como muitas pessoas no mundo greco-romano. João, um nome hebraico, e Marcos, um nome romano. Leia sobre ele em Filemão 23, 24, Atos 12, 12 a 14, Atos 15, 36 ao 41 e 1 Pedro 5, 12 ao 13. Terceiro, Lucas era um médico que seguia Paulo por aí, lá em Colossenses 4, 7 e 17,
Filemão 24, 2 Timóteo 4:11. Foi por isso que ele usou terminologia médica em seu evangelho. Lucas 13, 11 ao 13, 14, 1, 4, Atos 28, 8 ao 9. Além disso, o grande historiador Norman Sherman White, afirmou que Lucas é um historiador de primeira categoria. Lucas afirmou ter escrito como historiador relatando eventos históricos, visto que muitos se empenharam em compilar uma narrativa das coisas que foram realizadas entre nós, assim como aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra os entregaram a nós, pareceu-me bem também, tendo já algum tempo seguido de perto todas as coisas, escrever um relato ordenado. Lucas 1, 1 ao 3. Quarto, João, o discípulo amado, foi o único evangelista que alegou ter escrito o seu próprio evangelho. Ele disse em João 21 que Pedro virou-se e viu o discípulo que Jesus amava seguindo-os, aquele que também se recostou nele durante a ceia e disse: Senhor, quem é que vai trair o Senhor? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João 21, 20, 24. João escreveu sobre Pedro, Jesus e o discípulo a quem Jesus amava, que ele identificou como ele mesmo. Agora, embora João fosse analfabeto, eles seguiram o costume imensamente popular no mundo greco-romano de ditar cartas a um escriba, de modo que ele não pode ser descartado como autor simplesmente por ser analfabeto. Como vimos, os evangelhos são, historicamente falando, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada cópia de seus evangelhos, mais de 5.000, tem seus nomes escritos neles. Escribas não cristãos do século II sabiam qual pessoa escreveu qual manuscrito. Os próprios autores podem ser identificados nas escrituras e nem todos eram analfabetos. Há pouca razão para supor que os evangelhos eram anônimos. Ou seja, em quem vocês vão confiar? Né? Em historiadores e autores próximos ali dos eventos no primeiro século ou em palpiteiros ou autores, né, duvidosos, céticos e outros do século atualmente, da atualidade. Eu fico com o primeiro, logicamente, né, porque nós temos que exatamente confiar nas fontes. Né? Então nós vemos, pessoal, que não sustentam essas teses, essas alegações de céticos e ateístas de que os evangelhos foram escritos anonimamente. Certo, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Um abraço e até mais.